Olá a todos e bem-vindos a mais uma aula de métodos da física teórica. Então, essa vai ser nossa última aula dedicada à discussão de equações diferenciais. E hoje vamos dar um pulinho um pouquinho mais para frente, para um assunto mais complicado, que vocês vão ver em mais detalhe nos cursos de física matemática, que é o problema de Sturm-Liouville. Ok? Então, qual é a ideia do problema de Sturm-Liouville? A ideia do problema de Sturm-Liouville é simplesmente juntar as propriedades importantes que a gente viu em relação aos operadores hermitianos e aplicar isso a alguns objetos que a gente vai chamar de operadores diferenciais. Okay? Equações diferenciais podem ser sempre vistas como um operador diferencial aplicado a uma certa função. Então, o que a gente vai descobrir hoje é que todas aquelas propriedades importantes que a gente viu sobre os operadores hermitianos, por exemplo, o fato que os autovalores são reais, o fato que os autovetores são ortogonais e que os autovetores constituem uma base, formam uma base para o espaço vetorial, pode ser transladas quase identicamente ao caso de funções que são soluções de equações diferenciais. Ok? Então, mais uma vez, a gente vê que tudo o que a gente viu no caso de aqueles operadores hermitianos não foi simplesmente para como dizer, para descrever uma matemática bonitinha, mas tem aplicações práticas muito importantes. Ok? Então, vamos começar definindo o que são operadores diferenciais. E, para ser concreto, eu não vou tratar o caso mais geral, mas vou simplesmente focar no caso de operadores diferenciais de segunda ordem, okay? Que são aqueles que tipicamente aparecem na física. Então, deixa eu definir um objeto, que eu vou chamar de L tudo torto, da forma seguinte. Eu tenho uma derivada segunda, respeito a uma certa variável x, e aqui na frente eu vou colocar uma certa função. Depois eu tenho uma segunda função, que eu vou chamar de f, de x, que aparece com a derivada primeira, e depois tenho uma terceira função, que é de x. Ok? Então, esse aqui é um objeto que é chamado de operador diferencial. Por quê? Bom, diferencial significa que aqui estão aparecendo as derivadas. Okay? Então, o que esse operador faz, uma vez que ele age sobre uma função, é fazer uma diferenciação, ou seja, tomar derivadas. E agora vamos ver porque isso aqui posso chamar de operador. Okay? O operador é um análogo infinito-dimensional do que a gente chamou de matriz. Tá? Então, vamos ver por que eu posso chamar esse objeto aqui de operador. Então, onde é que esse objeto está agindo? Bom, eu posso pegar um espaço de funções, ok? Então, digamos que Vesal é um certo espaço de funções. Por enquanto, não é importante saber quais são as propriedades que essas funções satisfazem, ok? Mais para frente, a gente vai ver alguns detalhes a mais. O que esse L faz? Esse L pega uma função do espaço V e manda numa outra função que é dada por esse operador aplicado à função. Okay? Então, digamos que esse espaço seja um outro espaço W, que também é um espaço de função. Okay? Agora, qual é a ideia principal? Bom, tem algumas propriedades dessa aplicação aqui que são importantes para a gente. Então, a primeira propriedade importante é a seguinte, que V e W são espaços vetoriais. Ok? O que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que se eu pego funções aqui, essas funções são aquelas funções sobre as quais eu posso aplicar L, eu posso definir uma soma de funções dessa forma aqui, no sentido, se tudo isso age na minha variável x, a soma de duas funções é definida da forma usual, ok? Ou seja, f de x mais g de x. E também eu posso definir um produto por um escalar, um número real nesse caso, ok? Então, eu posso também pegar alfa, número real, e definir a função alfa f aplicado a x como o número real alfa que multiplica, dessa vez no sentido dos números reais,
f de x, ok? Então, é importante aqui essas parênteses, porque esse aqui é a função produto entre número real e função. Esse aqui, invece, é o número que multiplica esse outro número, ok? E como a gente viu, acredito, na primeira aula desse curso, essas duas propriedades são justamente as propriedades, os axiomas, se você quiser, que todos os espaços vetoriais têm que satisfazer. Okay? Então, funções, espaços de funções são espaços vetoriais. Claramente tem condições a mais, que em geral a gente vai ter que impor, mas por enquanto, pelo que a gente vai estar interessado nessa aula, isso aqui é uma informação suficiente. Okay? Então, esse L, esse que a gente chamou de operador diferencial, é um objeto que age que pega objetos, funções de um espaço vetorial e dá de volta funções de outro espaço vetorial, ok? E então você vê que esse objeto aqui é essencialmente um objeto que está replicando a ação de uma transformação linear no caso de espaços vetoriais gerais, ok? Não espaços vetoriais de tipo Rn ou C elevado a n, mas espaços vetoriais de funções, ok? Por que eu falo que esse negócio aqui é linear? Bom, isso aqui é linear. Então, ela é linear. Simplesmente porque as derivadas são lineares. Okay? Não interessa nada que aqui na frente... Isso aqui... Desculpa, escrevi mal. Isso aqui é um pisão, ok? Um pi grande. Não interessa nada que essas funções aqui não sejam números ou constantes como a gente resolveu até agora, ok? O fato que aqui apareça uma derivada segunda, e aqui apareça uma derivada primeira, e o fato que as duas derivadas sejam lineares, ok? Lineares no sentido das funções, das transformações lineares que a gente viu no nosso curso, garante, desde o começo, que esse L vai ser um objeto linear. Então, esse objeto, L, é um objeto que pega uma função de um espaço vetorial, dá de volta uma função de outro espaço vetorial, ok? Que pode ser diferentes, dependendo do espaço vetorial que a gente tem aqui, e esse objeto também satisfaz a condição de linearidade. Ou seja, como prometido, o que a gente está chamando de operador é o análogo infinito-dimensional, porque estou dizendo infinito dimensional, porque esses espaços, em geral, agora vão ter dimensão infinita, ok? Então, é uma generalização do que a gente viu, da ideia de matriz. Ok? Essa generalização da ideia de matriz ao caso infinito dimensional, a gente chama de operador. Beleza? Agora, como tudo isso que a gente está vendo é análogo do caso de uma matriz, bom, a gente pode esperar que todas aquelas propriedades bonitas que a gente estudou no caso de matrizes, especialmente no caso de matrizes hermitianas, possam ser transferidas, possam ser promovidas de alguma forma a esses operadores, ok? E, de fato, é assim, ok? Se eu consigo definir operadores diferenciais hermitianos, então, dá para mostrar, a gente não vai mostrar isso nos detalhes claramente, mas eu vou enunciar um teorema daqui a pouco, que para operadores hermitianos valem todas as propriedades bonitas que a gente viu no caso de matrizes hermitianas, ok? Em particular, os autovetores, que nesse caso são autofunções desses operadores diferenciais, vão constituir uma base para esse espaço vetorial. Então, isso não vai dar a ideia, é a possibilidade de expandir uma qualquer função nessa base de funções. Exatamente o que acontece num espaço vetorial finito dimensional, que é um certo vetor, e a gente está fazendo a decomposição na base. Nesse caso aqui, nesse caso de espaços infinito-dimensionais, vai ser possível fazer exatamente a mesma coisa. Só que agora as dimensões são em número infinito, a base vai ser infinita, mas vai ser inumerável, ok? E qualquer função pode ser expandida nessa base de funções, ok? Agora, tem uma coisa que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, ok? Porque vai ter duas definições que vão aparecer. A gente não vai entrar em muitos detalhes, mas tem operadores que são hermitianos e operadores que são autoadjuntos. E as duas coisas,
a olhar os detalhes são diferentes, ok? Para a gente, para o que eu vou mostrar para vocês hoje, a gente vai ignorar completamente a diferença entre operadores autoadjuntos e operadores hermitianos, ok? Então, eu vou fazer como se as duas coisas fossem exatamente idênticas. Há uma diferença, essa diferença é dada pelo domínio do operador, ok? Mas não vamos entrar nesses detalhes. Então, daqui para frente, o que a gente vai fazer é estudar operadores diferenciais hermitianos, ou, às vezes, eu vou também chamar esses aqui de autoadjuntos. Ok? De novo, as duas ideias são relacionadas, mas não são exatamente idênticas. A gente vai fingir, como a ideia é pequena, a diferença é pequena, a gente vai fingir que os dois conceitos sejam exatamente idênticos. Ok? Então, como é que eu posso definir esses operadores diferenciais hermitianos? Bom, a ideia primeiro é definir um produto escalar nesse espaço de funções, ok? Então, o produto escalar é definido da forma seguinte. Eu vou usar a notação de Dirac, ok? Que é útil também nesse caso. Então, eu tenho duas funções, f e g. Eu quero calcular o produto escalar entre elas. E agora eu vou colocar aqui embaixo esse símbolo W, que vai ficar claro daqui a um pouquinho. Então, como é que eu vou definir esse produto escalar? Bom, esse aqui vai ser a integral entre A e B, onde A e B devem ser determinados, ok? Em dx de f de x conjugado g de x, w de x, ok? Então, esse W é o que é chamado de função peso. E vai ficar claro daqui a alguns minutinhos porque eu estou inserindo aqui essa função peso. Okay? Então, para cada função peso que eu possa escolher, que está denotada aqui, essa integral é um produto escalar. Ok? Não vou mostrar para vocês, mas é fácil se convencer que essa definição aqui tem todas as propriedades do produto escalar que a gente já viu no caso de vetores num espaço vetorial de dimensão finita. Ok? Então, claramente, vocês veem que a definição prática é diferente, ok? No caso não tem dúvida do que é um produto escalar no caso de um vetor em dimensão finita. Aqui a gente tem que considerar, aqui a gente está considerando o espaço de funções. Então, o produto escalar vai ser definido em termos dessa integral. Mas o que é bacana, o que é muito interessante, é que a ideia de produto escalar é muito mais geral do que a gente viu nas aulas antecedentes do curso, ok? No primeiro módulo do curso. Tanto é que esse objeto que, olhando, aparentemente não tem absolutamente nada a ver com o produto escalar, acaba tendo todas as propriedades que caracterizam um produto escalar num espaço vetorial, ok? Agora, dado esse produto escalar, eu vou definir o que é o operador hermitiano, o autoadjunto, exatamente da mesma forma que eu defini as matrizes hermitianas, ok? Então, o operador hermitiano agora é... Então, o operador hermitiano L é esse objeto que satisfaz essa condição. Eu pego o produto escalar entre F e L aplicado a G, dado um certo peso W, e isso aqui tem que ser identicamente igual a o operador diferencial L aplicado a F, tudo isso produto escalar com G. E de novo W. Se vocês voltam nos apontamentos de vocês e olham qual é a definição que a gente deu de matriz hermitiana, vocês vão ver que é exatamente a mesma coisa. Okay? A única coisa que faltava no caso de dimensão finita era esse W. Mas esse W agora faz parte da nossa definição de produto escalar. Então, é exatamente a mesma coisa. Okay? Produto escalar, o operador hermitiano é aquele que pode passar entre os dois termos do produto escalar sem mudar a natureza dele. Tudo bem? Muito bem. Então, agora que a gente definiu esse operador hermitiano, a gente vai elencar de novo quais são as propriedades interessantes desses operadores hermitianos. Ok? Então, agora a gente vai elencar a generalização das propriedades das matrizes hermitianas que se aplicam
nesse caso de operadores hermitianos, okay? Que são essencialmente iguais, ok? Tem só um pequeno detalhe a mais que a gente tem que cuidar, que é o fato que agora a base vai ser enumerável, mas vai ter infinitos elementos nessa base. Então, vamos elencar essas propriedades. Então, propriedades. A primeira propriedade é que se eu agora defino um problema aos autovalores aqui, ou seja, se eu falo que eu quero resolver um problema desse tipo, onde agora L é nosso operador hermitiano, F é chamada de autofunção, agora. Ok? É essencialmente o autovalor, só que agora a gente lembra que é uma função. E lambda, como sempre, é o autovalor. Ok? Se eu defino esse problema aos autovalores, então valem as seguintes propriedades. Lambda é número real. Se eu tenho Fn e Fm, primeiro relacionado a um certo autovalor lambda n, e segundo autofunção relacionado a um certo outro autovalor lambda m, onde esses dois são diferentes, então esse Fn e Fm são são ortogonais no produto escalar definido com peso W. Ok? Que são exatamente as propriedades que a gente viu no caso de matrizes, só que agora a gente está falando, bom, isso aqui é um número, beleza. Aqui a gente está falando de funções agora, ok? Agora, é engraçado que se vocês tentam provar essas duas afirmações, a prova é exatamente aquela que a gente já viu, ok? Então, não vou repetir aqui. Vocês podem voltar nas anotações de vocês e vocês veem que não tem absolutamente nada que proíba de aplicar o mesmo tipo de prova no caso no qual a gente está falando de operadores diferenciais. Essas Fn são autofunções e não autovetores num espaço de dimensão finita. Ok? Terceira propriedade é a seguinte. Se eu pego o conjunto de todas essas autofunções, então esse conjunto é uma base. Essa base é chamada de completa. Ok? Agora, essa completa é um ingrediente novo, ok? É uma coisa que a gente nunca viu antes e nunca teve que se preocupar com essa ideia de completa, ok? Então, deixa eu dizer para vocês o que significa essa completa. Então, essa completa significa a coisa seguinte. Significa que eu posso escrever qualquer função, f, como uma soma com n que vai de 0 a infinito. Então, agora uma soma infinita de certos coeficientes Cn multiplicado pelas autofunções, ok? E o que essa expressão quer dizer é que a norma quadrada do seguinte objeto, ok? Norma quadrada definida usualmente usando esse produto escalar. Então, do seguinte objeto, f menos a soma de n que vai de 0 até n exato, Cn, Fn. E agora eu pego o limite com n exato que vai para infinito. Esse objeto aqui é igual a 0. Okay? Essa expressão quer dizer isso. Ou seja, quer dizer que se eu agora pego minha função e calculo quanto vale a diferença na norma respeito a qualquer soma finita, qualquer combinação finita de autofunções, então, todas essas aqui, quando n vai para infinito, vai para 0. Ok? Então, esse completa quer dizer que há uma convergência que é chamada convergência na norma. A norma desse objeto vai para 0 quando essas somas tendem a ir para infinito. Okay? Então, isso aqui é a ideia de completa.
Por que a gente nunca teve que se preocupar com essa ideia de completa antes, nos exemplos que a gente viu anteriormente? Bom, porque a gente nunca chegou nessa soma infinita, certo? Todos os nossos espaços vetoriais até agora tinham dimensão finita. Então, a gente nunca tinha que se preocupar com o que significa fazer a expansão de um certo objeto, de um certo vetor, okay? Função nesse caso, numa base que é inumerável, mas contém infinitos elementos. Agora que a gente está num espaço vetorial de dimensão infinita, a gente tem que se preocupar com o que significa fazer essa expansão, e o significado matemático é esse daqui. Okay? Você tem que calcular essa norma e garantir que quando esse NSAO vai para infinito, a norma dessa diferença de vetores tem que ir para zero. Ou seja, esse vetor tende a coincidir com esse vetor, mas na norma. Ok? Muito bem. Então, agora, a gente viu por que os operadores hermitianos são interessantes, e especialmente essa é a propriedade que deixa eles interessantes para a gente, ok? O fato que eu possa fazer essa decomposição, tá? Então, vamos ver agora quando um operador diferencial é hermitiano, porque no caso de matrizes, a gente viu que a condição de ser hermitiana é uma condição restritiva. Nem todas as matrizes são hermitianas, ok? É uma condição que é relativamente forte. Então, a ideia agora é, será que a mesma coisa aplica e é válida nesse caso de operadores diferenciais? Ou a gente tem um pouco mais de liberdade? Então, quando um operador diferencial L é hermitiano? Bom, tem uma coisa bacana desses operadores diferenciais, ok? Que é a seguinte: se eu tenho um operador diferencial L de ordem 2, ou seja, cuja derivada de grau máximo, de ordem máxima é 2, que são aqueles que são essenciais para a física, então, esse L pode sempre ser hermitiano, ok? Isso é sempre importante, desde que... Então, quais são as condições que a gente tem que impor para esse L ser hermitiano? Então, uma função W apropriada seja escolhida, essa é a primeira condição, ok? E segundo, algumas condições sejam impostas nas funções do espaço vetorial V, no qual esse L age, ok? Isso aqui é um resultado muito poderoso. Porque o que está dizendo? Está dizendo para vocês, olha, vamos pegar qualquer operador diferencial de ordem 2. Ou seja, vamos escrever aqui do lado esse operador diferencial. Okay? Então, vamos tentar entender o que é que essa afirmação está dizendo para a gente. Bom, o que está dizendo é a coisa seguinte. Vamos pegar um certo operador diferencial, P de x d2 em dx2, mais r de x d em dx, mais q de x, tudo isso aplicado a uma certa função f de x, ok? Agora, esse operador diferencial aplicado nessa f, independentemente de quais são p de x, r de x ou q de x, ok? Posso sempre deixar esse operador hermitiano, desde que eu escolha uma W, uma função peso apropriada, e desde que eu consiga impor algumas condições nessa f de x. Ou seja, se eu consigo restringir o espaço vetorial aqui, e faço uma escolha inteligente para esse W,
qualquer operador diferencial, independentemente da forma de P de x, R de x e Q de x, é hermitiano. Ok? Então, isso quer dizer que qualquer tipo de equação diferencial, de operador diferencial na física, que possa aparecer nas mais variadas aplicações, a gente vai ver 2 exemplos daqui a pouquinho, pode sempre ser deixado um operador hermitiano. Ok? Isso é um resultado extremamente poderoso, porque significa que, ao contrário do que acontece no caso das matrizes, no qual caso a gente viu que ou uma matriz hermitiana ou não é que tenha muita opção, neste caso, eu posso sempre deixar esse objeto hermitiano. Então, todas as propriedades que estavam escritas aqui, ao final eu posso sempre aplicar, ok? E, mais no específico, eu posso sempre achar uma base de autofunções relacionadas a qualquer operador diferencial que eu possa estar interessado em estudar, ok? O único truque que eu tenho, a única coisa que eu tenho que tomar cuidado é impor algumas condições nesse F, que agora vamos ver quais são essas condições, e escolher essa função peso de forma apropriada, ok? Então, a primeira coisa agora, para ver quais são essas condições que a gente vai fazer, é escrever esse operador diferencial aqui na forma que é chamada de forma de Sturm-Liouville. Ok? É daqui que vem o número. Então, Sturm e Liouville foram os primeiros que se tocaram que a maioria dos resultados, essencialmente todos os resultados que valem para matrizes hermitianas, podia ser translados e traduzidos no caso de funções, ok? E de operadores diferenciais. Então, como é a forma de Sturm-Liouville? Bom, a forma de Sturm-Liouville é a seguinte. Vamos agora definir uma função pzinho de x da forma seguinte. Então, é a integral. Deixa eu ver para não me enganar. De 0 até x em dt do termo linear, então, Rzal de t, dividido pelo termo quadrático, que é πzal de t. Então, isso aqui é a primeira definição. E depois vamos definir uma segunda função, que é qzinho de x, da forma seguinte. É esse Q grande de x dividido por P grande de x e tudo que multiplica por Pzinho de x. Esse Pzinho definido aqui. Ok? Então, por que eu estou dando essas 2 definições? Bom, porque se eu agora for usar essas 2 definições, a forma do operador diferencial que eu consigo escrever, que é essa forma de Sturm-Liouville, é a seguinte. É d em dx, Pzinho de x, d em dx, mais Qzinho de x. Ok? Essa forma aqui, então, tudo isso, se vocês quiserem, aplicado na minha f de x. Então, esse aqui é a forma do operador diferencial de segunda ordem, nessa forma de Sturm-Liouville. Ok? Por que é importante ou é útil escrever um operador diferencial na forma de Sturm-Liouville? Porque as condições que a gente vai ter que impor nesse f de x vão ficar bem mais simples se a gente for escrever elas usando essa forma aqui. Ok? Então, usando essa forma, agora a gente vai escrever quais são as condições que as funções f devem satisfazer para L ser hermitiano. Ok? Não vamos discutir muito qual é a escolha apropriada desse W. Ok? Tem um exercício na lista no qual vocês têm que se debruçar um pouquinho sobre como é que esse W tem que ser escolhido. Ok? Aqui a gente vai ver simplesmente quais são as condições sobre as funções f. Então, esse é o segundo ponto. Ok? Então, como é que são essas condições? Então, a primeira condição, é que Pzinho de x seja uma função real. A segunda condição é que também o Qzinho de x seja uma função real. Ok? Então, as duas funções que estão aparecendo aqui, na forma de Sturm-Liouville do operador diferencial, ambas devem ser reais
para que o operador seja hermitiano. Mas não é suficiente isso, ok? Tem também uma condição a mais. E a condição é a seguinte. A terceira condição é que Pzinho de x, ou ainda melhor, P, que não vou escrever o x aqui só para simplicidade, que multiplica F' estrela G menos F estrela G' calculados em A e B igual a zero. Então, vamos explicar um pouquinho o que é essa terceira condição. Então, esse pezinho é o pezinho que está aparecendo aqui na forma de Sturm-Liouville. Ok? Agora, esse A e B são os extremos do intervalo no qual você quer definir seu operador diferencial. Então, pode ser, não sei, menos 1, 1, por exemplo. 0, 1. 0, infinito. Ok? Depende do tipo de problema físico que você quer resolver. Então, problema físico dá para vocês quais são esses extremos aqui. Agora, f e g são duas funções sobre as quais esse operador diferencial está agindo. Ok? Então, eu tenho que garantir que essa condição sobre as funções que pertencem ao espaço vetorial V seja satisfeita identicamente. Ok? Esse aqui, se vocês olham, são essencialmente as condições de contorno que a gente já viu no caso de uma equação diferencial. Okay? Ou seja, essas condições de contorno aqui estão dizendo para a gente que se o espaço vetorial V for composto de funções f e g que satisfazem essa condição aqui, e além disso, P de x for igual a Pzinho de x for igual ao hermitiano conjugado dele, complexo conjugado dele, e Qzinho também for real, então, quando essas condições são todas satisfeitas, esse operador aqui é um operador hermitiano. E todas aquelas propriedades, em particular a propriedade da base, são válidas. Ok? Então, agora, a gente vai ver dois exemplos específicos. O primeiro a gente conhece muito bem, e o segundo é um exemplo um pouquinho mais complicado, ok? Então, primeiro é a equação da derivada segunda, ok? O operador diferencial é um operador de derivada segunda, pura derivada segunda. E aí a gente vai ver o que vamos obter. E depois a gente vai estudar a equação de Legendre, ok? Equação de Legendre que no final vou dizer para vocês porque é importante. Então vamos discutir agora esses exemplos. Eu vou ver se os operadores que a gente vai considerar são ou não hermitianos, se satisfazem essas condições aqui. Então, o primeiro exemplo, como eu acabei de falar, então, exemplo 1, se vocês quiserem, é o seguinte. Eu tenho o operador diferencial L, que é D2 em dx2. Okay? Então, um dos operadores mais simples que aparecem na física e na matemática, claramente. Então, vamos agora ver isso daqui e vamos comparar com essa forma de Sturm-Liouville. Então, o que a gente descobre é que esse operador aqui já está na forma de Sturm-Liouville com a seguinte escolha. P de x igual 1, de forma que isso aqui desapareça, esse primeiro operador vai ser D2 em dx2, e Q de x igual a zero. Ok? Então, essas condições são, se você quiser, essas funções são aquelas que já permitem descrever nosso operador diferencial na forma de Sturm-Liouville. Observem já que ambas são reais. Ok? Então, essas duas primeiras condições não são um problema. Já estão satisfeitas sem problemas. Ok? Agora, digamos a coisa seguinte. Digamos que eu estou interessado. Então, como é que podemos dizer? Vamos dizer a coisa seguinte. Eu considero o espaço V como o espaço vetorial de todas as funções que são funções no intervalo menos L, L, ok? Isso aqui é um pedaço do plano real, da reta real, tal que f de L
seja igual a f de menos L e f' calculado em L seja igual a f' calculado em menos L. Ok? Então, eu estou restringindo o espaço vetorial no qual eu vou aplicar meu operador diferencial. Ok? Então, esse aqui vai ser o espaço vetorial considerado. Essas condições aqui são condições que são chamadas de periódicas. Ok? O que acontece em menos L está acontecendo também em L, tanto na função quanto na derivada dele. Ok? Então, agora a questão é, dado esse espaço vetorial, que, como se você está vendo, é uma restrição das funções que vão do plano da reta real à reta real. Essa restrição, ou essas duas restrições, são suficientes para garantir que essa terceira condição seja satisfeita? Ou seja, é suficiente eu aplicar L nesse espaço vetorial para dizer que L é um operador hermitiano, ou eu tenho que fazer mais alguma coisa? Então, vamos verificar. Vamos verificar que essa terceira propriedade é satisfeita. Ok? Então, como é que funciona a terceira propriedade? Bom, Pzinho é igual a 1, de acordo com o que a gente escreveu aqui em cima. Então, não tenho que me preocupar. Então, essa condição aqui fica bom, deixa eu escrever assim, f' complexo conjugado, G menos F complexo conjugado G', calculado entre menos L e L, tem que ser igual a 0. Ok? Onde esse F e G, como a gente falou, são ambas elementos do espaço vetorial no qual eu estou aplicando o meu operador diferencial. Ok? Então, agora vamos ver. Vamos substituir. Se essas duas pertencem a esse espaço vetorial, satisfazem essas condições. Então, a única coisa que agora temos que fazer é abrir explicitamente essa condição e ver o que está acontecendo. Então, isso aqui vai ser essa expressão calculada em L menos essa expressão calculada em menos L. Então, isso vai ser F estrela linha de L, G de L, menos F estrela de L, G' de L, tudo isso menos F estrela de menos L com linha, G de menos L, mais F estrela de menos L, G' de menos L. Ok? Essas duas linhas são simplesmente essa condição aberta. Ou seja, essa expressão calculada em L, menos a mesma expressão calculada em menos L, que é essa condição que está escrita aqui. Então, vamos ver agora. Olha, esse é igual a esse, por causa da periodicidade de F. Desculpa, de F'. Esse G de menos L é igual a G de L. Então, esse termo é igual a isso. Como é isso menos isso, esses dois termos somam. Este aqui agora é igual a este daqui, por causa da periodicidade. Esse daqui também é igual a esse daqui, por causa da periodicidade na derivada primeira. Menos com mais, esses dois somem, e tudo isso é igual a 0. Que é exatamente essa condição aqui. Ok? Então, qual é a conclusão? A conclusão é a seguinte. Como P é igual a 1, então é real. Q é igual a 0, então também é real. E como eu estou insistindo em aplicar L nesse espaço de funções, ok? E nesse espaço de funções a gente acabou de mostrar que a terceira propriedade é válida. Então eu posso concluir que, deixa eu escrever aqui, que esse L, a derivada segunda, aplicada no espaço V, é um operador hermitiano. Então, a conclusão é que L aplicado em V é hermitiano. Ok? Então, vocês viram que a gente não é que teve que fazer muita coisa para deixar esse operador hermitiano. Tá? Então, agora que a gente sabe que ele é hermitiano, vamos nos preocupar com as autofunções dele. Então, agora vamos estudar o problema aos autovalores.
Eu quero derivar, eu quero calcular para vocês quanto valem as autofunções desse operador. Ok? Então, problema dos autovalores. Então, vamos escrever a equação dos autovalores, que é L aplicado a F igual a lambda aplicado a F. Esqueci de dizer aqui que eu posso sempre escolher W igual a 1, neste caso, ok? Por razões que a gente não vai ver, mas isso é uma escolha legítima, ok? Agora, esse problema dos autovalores é equivalente ao quê? Bom, se eu lembro que L é D2 em dx2, isso igual a F linha linha igual a lambda F, que é uma equação diferencial daquelas que a gente conhece muito bem. Se uma equação diferencial é uma EDO de segunda ordem, que a gente já sabe resolver, usando as técnicas que a gente viu nas aulas passadas, ok? Então, o que é que a gente tem que fazer? Bom, a gente escreve o polinômio característico. Então, se vocês quiserem, procuram f da forma e elevado a alfa x. Então, daqui eu consigo derivar o polinômio característico, que é simplesmente alfa quadrado igual a lambda. Então, as duas soluções aqui são alfa igual mais ou menos raiz de lambda. Ok? Onde lambda é o autovalor agora. Então, daqui eu já sei que as soluções são f igual a uma certa constante a elevado a raiz de lambda x, perdão, x, mais uma segunda constante, besal, e elevado a menos raiz de lambda x. Essa aqui é a forma mais geral das autofunções, ok? Só que agora eu não posso parar aqui, porque vê, essa expressão aqui que eu obtive simplesmente resolvendo essa equação diferencial. Mas agora eu tenho que lembrar que todas as funções f, no qual eu estou aplicando o meu operador diferencial, tem que estar nesse espaço vetorial V, que é esse que está definido para cá. Ok? Então, agora, eu tenho que impor nessa função, que é minha autofunção, essas duas condições. Eu tenho que impor que f em L seja igual a f menos L, e f' em L seja igual a f' menos L. Por quê? Porque eu tenho que garantir que essa f seja uma função legítima, uma função sobre a qual, de verdade, eu posso aplicar o meu operador hermitiano. Se eu for mudar esse espaço vetorial, ou seja, se eu não for impor essas duas condições, eu não sei mais se esse operador é hermitiano ou não. Ok? Então, para garantir que eu esteja fazendo as coisas de forma consistente, ou seja, que essa autofunção tem que ser um elemento desse espaço vetorial, eu tenho que impor essas duas condições. Ok? Então, essas duas condições são simples para impor. Então, eu vou escrever aqui que quando vocês impõem f de L igual a f de menos L e f' de L igual a f' de menos L, e vocês veem o que está acontecendo, vocês descobrem que as duas condições que vocês obtêm são as seguintes. A menos B seno de raiz de lambda L igual a zero, ou A mais B, que multiplica seno de raiz de lambda L igual a zero. Ok? Essas são as duas condições que eu tenho que resolver. Então, vamos ver. Como é que a gente resolve essas condições? Bom, aqui claramente vocês veem que eu tenho três incógnitas, certo? Tem A, tem B, e tem esse lambda, que eu ainda não consegui determinar quanto vale o outro valor. Então, como é que eu posso proceder? Bom, para ir para frente, é simplesmente observar a coisa seguinte. Como eu tenho duas condições, eu não posso determinar univocamente as três constantes, ok? Mas eu posso determinar duas delas. E vocês veem que esse sistema de equações é feito de forma que eu nunca vou conseguir determinar ao mesmo tempo A e B.
porque ele sempre aparece aqui na frente no produto, ok? Então, daqui, por exemplo, eu posso dizer, olha, eu quero A igual a B, de forma que essa primeira condição seja identicamente satisfeita. Se A for igual a B, aqui eu obtenho 2 vezes A multiplicada por esse seno igual a 0. Quando é que essa equação é satisfeita? Bom, ou A igual a 0, mas então B também igual a 0, eu vou para a solução trivial, que não quero, ou eu tenho que impor que esse seno seja igual a 0. Ok? Então, vocês veem que, de qualquer forma, você pode também invertir o raciocínio, dizer que B igual a menos A, mas, de qualquer forma, daqui vocês não conseguem calcular A, ok? Porque vocês não querem a solução trivial, a solução na qual A e B são ambas nulas, porque bom, F igual a 0 não está dizendo absolutamente nada. F igual a 0 é a solução de qualquer equação diferencial, ok? Então, tudo isso raciocínio nos está levando à conclusão que esse seno necessariamente tem que ser igual a 0. Vocês podem chegar nessa conclusão ou olhando a primeira equação ou olhando a segunda. Ok? Mas de qualquer forma vocês olhem e sempre esse seno tem que ser igual a 0. Então, quando é que esse seno é igual a 0? Bom, seno é igual a 0 quando lambda, raiz de lambda, L, é um número, um múltiplo inteiro de 2p, certo? Seno de 2p igual a 0, seno de 4p igual a 0, ou seno de menos 2p igual a 0. Então, se eu pego esse n como sendo um número que está em z, eu sei que esse seno necessariamente é igual a 0. Então, olha o que está acontecendo. Uma vez que eu imponho que essa autofunção tem que ser um elemento do espaço vetorial no qual meu operador hermitiano está agindo, ok? Ou seja, esse operador D2 em dx2 é hermitiano uma vez que ele age nesse espaço vetorial V, ok? Definido com aquelas condições de contorno periódicas. Aí eu descubro que quanto tem que valer esse raiz de lambda para essa função aqui ser parte desse espaço aqui. E a solução está aqui. Ou seja, raiz de lambda tem que ser igual a 2p dividido por L, n. Então, mais correto por aqui um índice n, para lembrar que esse lambda depende de n, e é enumerável, exatamente o que a gente tinha falado. Ou se vocês quiserem, pego o quadrado dos dois lados, e esse aqui são os meus autovalores. Ok? Então, eu tenho todos os autovalores positivos. Beleza? Ou iguais a 0, se esse n for igual a 0. Tudo bem? Então, esses aqui são os autovalores. E, dado esses autovalores, as autofunções são o quê? Bom, agora eu volto para cá. Eu posso dizer que as autofunções fn de x perdão, são simplesmente meus exponenciais de 2p dividido por L, n, x, ok? Não tenho que me preocupar com esse sinal, porque n pode ser negativo, então está considerando, está incluindo, essa fórmula está incluindo também o caso no qual eu tenho esses exponenciais negativos. Essas aqui são minhas autofunções, ok? São as soluções dessa equação aqui. Tudo bem? Então, claramente aqui eu posso também fazer alguma coisa a mais, mas isso aqui é a parte principal, beleza? Então, qual é a mensagem? Bom, a mensagem é que, dadas essas autofunções, agora eu posso pegar uma f qualquer no meu espaço vetorial, ou seja, uma f qualquer periódica. Eu posso sempre escrever f igual soma sobre n, só que agora n tem que tomar cuidado, porque ele está em z. Então, n vai de menos infinito até a mais infinito. Alguns coeficientes Cn, Fn, onde que esse Fn são essas autofunções aqui. Bom, quando eu faço essa decomposição nos elementos de base que são dados pelas autofunções dessa forma aqui, o que eu estou obtendo? Eu estou obtendo uma série de funções que é chamada de série de Fourier. Ok? Essa aqui é a famosa série de Fourier. Ok? Ou seja, a série de Fourier, se vocês quiserem, funciona porque essas funções exponenciais construídas dessa forma são autofunções
de um operador que é hermitiano no espaço das funções periódicas. Ok? Se isso não fosse assim, então não faria nenhum sentido fazer essa série de Fourier. Tá bom? E, como a gente viu, a convergência aqui é no sentido da mesma norma que a gente escreveu mais cedo. Ok? Agora, como é que a gente pode calcular esses coeficientes Cn? Bom, esse aqui é um elemento de um espaço vetorial, esse aqui é outro elemento de um espaço vetorial. Então, se vocês quiserem, essa expressão também eu posso escrever como catch f igual soma sobre n Cn catch Fn, onde que essas funções são ortonormais, ok? Respeito ao produto escalar definido como W igual a 1. Então, daqui, eu já sei que Cn é simplesmente igual ao quê? É igual ao produto escalar entre Fn e F. Ou seja, é o produto, é a integral entre menos L e L, okay? Que é o intervalo no qual eu estou definindo minhas funções periódicas, dx e elevado a 2p dividido por elevado nx f de x. E prontinho. E com essa fórmula vocês sabem reconstruir completamente a função, qualquer função periódica. Ok? Então vocês veem que ao final, toda essa história do problema de Sturm-Liouville é extremamente útil para a física. Ok? E isso vai ser extremamente importante na mecânica quântica e no eletromagnetismo, porque quando vocês estudam tanto mecânica quântica quanto eletromagnetismo, ao final vocês sempre vão ter que resolver equações diferenciais de segunda ordem. E vocês têm que falar de funções, que são soluções dessas equações diferenciais. Então, ter uma base na qual decompor essas funções, base cujas propriedades são conhecidas, simplifica a vida enormemente. Ok? Agora vamos ver um segundo exemplo. Ok? O segundo exemplo não vai ser tão simples que nem isso. Vai dar um pouquinho mais de trabalho. Ok? Então, eu vou também aproveitar para introduzir uma nova técnica de resolução de equações diferenciais, que é muito útil nos casos nos quais os coeficientes que aparecem na frente das derivadas não são constantes, ok? Então, não podem ser resolvidos com as técnicas que a gente desenvolveu até agora. E o caso específico que a gente vai considerar é o seguinte. É o caso da equação de Legendre. Então, isso aqui, se vocês quiserem o exemplo 2, que é a equação de Legendre. O que é a equação de Legendre? A equação de Legendre é a seguinte. D dx aplicado a 1 menos x quadrado d em dx, tudo isso, digamos, aplicado a uma certa função y, mais lambda y igual a zero. Ok? Então, se vocês quiserem, esse aqui é o operador de Legendre. Isso aqui já é, se vocês quiserem, a equação dos autovalores. Ok? Isso aqui é o operador de Legendre na forma de Sturm e Liouville. Ok? Mas o que a gente chama de equação de Legendre é essa equação aos autovalores aqui. Ok? A equação de Legendre é a equação aos autovalores do operador de Legendre, que na forma de Sturm-Liouville é esse objeto aqui. Ok? Agora, qual é o intervalo, quais são as restrições sobre esse y que a gente vai impor? Bom, eu vou falar que o espaço vetorial V vai ser aquele espaço de todas as funções que agem no intervalo menos 1, 1, até os números reais. Ok? Isso aqui vai ser a restrição. Então, em vez de considerar uma função qualquer que vai dos reais até os reais, eu vou limitar o domínio dessas funções em menos 1 e mais 1. Perdão. Ok? Então, agora vamos ver. Daqui, temos que determinar se esse operador de Legendre é um operador hermitiano. Então, é hermitiano
Então, daqui eu vejo que P de x é igual a 1 menos x quadrado, que é a função real. Então, beleza. Primeira condição satisfeita. Qzinho de x é igual a 0, que também é uma função real. Então, a segunda condição também está satisfeita. Agora temos a condição 1 menos x quadrado, que age em f' g menos fg', entre menos 1 e mais 1 igual a 0. Então, essa primeira a gente falou que está satisfeita, essa segunda está satisfeita. Essa daqui, qual é o problema? Bom, o problema é que a gente tem que calcular em mais 1 e menos 1, que é exatamente o ponto no qual esse prefator vai para 0. Ok? Então, quando é que isso, indo para 0, pode dar errado? Bom, se isso vai para 0, e f e g em mais 1 ou menos 1 vão para infinito, tem uma singularidade, então pode ser que essa condição aqui não seja satisfeita. Então, para evitar esse caso, e para garantir que essa terceira condição também seja satisfeita, a gente vai ter que pedir aqui uma condição a mais. Y de mais ou menos 1 é regular. Ou seja, é finita. Ok? Quando eu calculo y em mais 1 ou y em menos 1, eu estou considerando funções finitas. Não tem limite que vai para infinito ou menos infinito. Se isso for verdade, isso aqui é automaticamente igual a 0. Ok? Então, como vocês podem ver, juntando essas três condições, pegando o meu operador de Legendre e aplicando ele nesse espaço vetorial de funções, o operador de Legendre é hermitiano. Ok? Então, essa terceira condição também está satisfeita. Ok? Então, como hermitiano, a gente faz sentido se perguntar quais são as autofunções dele. Ok? Então, agora a gente, para achar as autofunções, temos que resolver a equação de Legendre mesmo. Ok? Que, como já falei, mas vale a pena repetir, a equação de Legendre nada mais é do que a equação dos autovalores do operador de Legendre. Ok? Então, vamos resolver a equação de Legendre para achar as autofunções do operador de Legendre. E agora vamos ver que não vai ser completamente trivial. Ok? Então, vamos escrever a equação dos autovalores na forma usual. Então, vamos abrir essas derivadas. Então, primeiro termo vai ser 1 menos x quadrado, y' linha. Segundo termo vai ser menos 2 vezes x, y', e depois tenho mais lambda, y igual a 0. O que eu fiz? Peguei essa derivada e apliquei primeiro aqui, deixando sem fazer nada o 1 menos x quadrado, que é esse termo, e depois apliquei essa derivada aqui, sem fazer nada no segundo termo. A derivada disso é menos 2x, que é esse aqui. Então, qual é agora o problema de resolver essa equação diferencial? Bom, agora a gente tem que os prefatores das derivadas não são constantes. Então, todas aquelas técnicas, polinômio características e para frente que a gente viu, não podem ser aplicadas nesse caso aqui. Ok? Então, como é que a gente pode resolver essas equações? Bom, a resolução é bem mais complicada do que no caso usual, mas felizmente existe um teorema, que é chamado de teorema de Fuchs, que fala para a gente a coisa seguinte: quando a gente tem equações diferenciais dessa forma, eu posso sempre procurar por soluções que são da seguinte forma: são séries de potência. Soma sobre n, certo coeficiente Cn, x elevado à potência n. Ok? E digamos que aqui eu vou de n que vai de 0 até infinito. Ok? Então, o que o teorema de Fuchs fala para a gente é que, na verdade, o teorema de Fuchs é mais poderoso, ok? Mas, pelo que interessa, é um teorema de cálculo complexo. Mas, pelo que interessa para a gente é que todas as soluções, o que o teorema de Fuchs nos garante é que as soluções dessas equações diferenciais, cujos coeficientes não são constantes, podem sempre ser achadas dessa forma aqui.
Então, vocês veem que é um teorema poderoso de um lado, porque garante, dá uma prescrição para achar essas soluções. Do outro lado, a gente tem que abrir mão da possibilidade de conseguir escrever uma forma fechada, uma forma analítica para essa solução, na maioria dos casos. Em alguns casos, a gente pode conseguir ressumar essa série, mas em geral não vai ser assim. Então, isso, se vocês quiserem, é o preço que a gente tem que pagar para ter coeficientes que não são constantes. A gente consegue ainda achar uma solução, mas essa solução, em geral, vai ser escrita na forma de uma série de potências. E a gente vai ver que as autofunções do operador de Legendre, de fato, são dois casos, a gente vai achar duas autofunções, nos quais não vamos conseguir somar essa série. Ok? Então, a gente vai ter que viver com uma série de potências. Ok? Muito bem. Então, agora que a gente tem esse resultado do teorema de Fuchs, como é que eu posso resolver essa equação diferencial? Bom, eu tenho y, escrita na forma de série de potência, preciso de y', de y'. Ok? Então, vamos calcular essas duas derivadas. Então, y' é igual ao quê? Deriva uma vez isso. Então, isso é soma. Deixa eu chamar esse coeficiente de m, por razões que vão ficar claras daqui a um minutinho. Quando eu pego a derivada desse termo aqui, eu tenho cm aqui. Essa potência pula para baixo, então m, e aqui aparece x m menos 1. Esse m vai de onde? Então, com certeza chega até infinito, porque aqui chega até infinito. Mas agora vocês veem que eu não posso colocar m igual a 0 aqui, porque senão eu obteria x elevado a menos 1, que não faz parte, que não está na derivada desse daqui. Então, esse m tem que começar com o valor 1. Quando m for igual a 1, x igual a 0, tem o termo constante, m igual a 2, x, obtenho o termo que é linear, m igual a 3, termo quadrático, assim para frente. Okay? Agora, como esse índice m começa com 1, e quando eu for botar essa y' aqui dentro, eu vou ter que comparar séries que começam com 0, então deixa definir n igual a m menos 1. Ok? Então, esse índice é um índice ao qual eu estou dando um nome. Ok? Então, como eu estou dando um nome, eu posso escolher e dizer, bom, em vez de contar esses termos usando m, eu vou usar uma outra variável, vou usar outro índice, que eu vou chamar de n, cuja relação com m é dada por essa expressão aqui. Vamos ver o que é que a gente ganha fazendo isso. Então, a primeira coisa é que a soma, agora, ia começar com m igual a 1. Então, quando m for igual a 1, esse nzinho é igual a 0. Então, a soma agora começa de 0 e vai até infinito. E agora aqui eu tenho simplesmente que mudar, escrever m em função de n. Então, isso aqui vai ser cn mais 1, que multiplica n mais 1, que multiplica x elevado a n. Ok? Agora, a coisa importante é que essa soma agora começa com 0, exatamente como a soma de y. Isso vai simplificar nossa vida quando a gente for substituir esse objeto aqui. Ok? Vamos calcular agora a derivada segunda. Então, a derivada segunda é a derivada primeira desse objeto aqui. Então, isso aqui vai ser y', igual a soma. Agora eu vou usar outro índice que eu vou chamar de k. Então, vamos derivar desse objeto aqui. Esse objeto aqui é c, k mais 1, k mais 1, e... Não, desculpa, acho que não convém fazer assim. Vamos derivar diretamente aqui, que deixa as coisas mais simples. Então, se eu for derivar aqui, eu obtenho cm, obtenho m. Quando eu derivo mais uma vez, está descendo o m menos 1. E essa potência fica x elevado a m menos 2. Ok? Perdão. Chamei de m, mas é k que eu quero. Lembre-se que, como sempre, o nome dos índices eu escolho. Ok? Então, eu estou escolhendo aqui de chamar esse aqui de k. Aqui tem um k, aqui tem um k, e aqui tem um k menos 2. E agora eu vou fazer o mesmo raciocínio. Qual é o valor mínimo desse k? Bom, o valor mínimo desse k eu vou ler dessa potência. K não pode ser igual a 0, senão x vai no denominador. K não pode ser igual a 1, senão também nesse caso x vai no denominador. Então, k tem que começar com o valor 2 e ir até infinito.
Então, de novo, vocês veem que aqui, na derivada segunda, eu tenho uma série que começa com k igual a 2, que não é, ou seja, uma série que não começa com 0. Então, eu vou agora fazer o mesmo joguinho que eu fiz aqui. Eu vou definir um novo índice n, definido como k menos 2, de forma que a soma aqui começa com n igual a 0, que vai até infinito. E agora aqui eu vou ter c de n mais 2, certo? Porque k igual a n mais 2. N mais 2, que é esse k aqui. N mais 1, que é esse k menos 1. X elevado a n. Ok? Então, com esses joguinhos, eu agora tenho 3 séries. A série por y, a série por y linha, a série por y linha, linha. Todas as 3 séries começando com o índice igual a 0. Ok? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso, isso e isso, e vou jogar aqui dentro. E vou ver o que acontece. Então, como vocês podem ver, resolver essas equações diferenciais é trabalhoso. É bem mais trabalhoso do que as equações diferenciais com coeficientes constantes que a gente estudou nas aulas passadas. Mas é uma coisa que dá para fazer, ok? Como vamos ver daqui a pouquinho, a gente vai conseguir chegar ao fim nessa conta, ok? Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse y e vou botar aqui dentro. Esse y' vou também botar dentro. E y', vou botar aqui dentro. Então, o que eu vou obter? Eu vou obter uma soma com n que vai de 0 até infinito. Então, agora, a vantagem de ter escrito 3 séries que começam com n igual a 0 é que a soma pode ser fatorizada na frente. Ok? Fatorizada entre aspas, claramente. Mas quero dizer que as 3 somas agora começam de 0. Então, tenho que me preocupar apenas do argumento da soma. Então, esse primeiro está me dando 1 menos x quadrado, e depois o coeficiente de y linha linha, que é esse daqui. Então, c n mais 2, que multiplica n mais 2, que multiplica n mais 1. E depois tem um x a n que vou deixar para lá, que eu vou pôr no final. Então, esse é o primeiro termo. Agora eu tenho menos 2 vezes x, que multiplica o coeficiente de y', que é este objeto aqui. Então, isso aqui vai ser c n mais 1, que multiplica n mais 1. E depois eu tenho mais lambda, y, e o coeficiente de y é cn. Fecho o colchete, tudo isso multiplicado por x igual a n. E tudo isso igual a 0. Ok? Então, agora vamos abrir esses produtos aqui, ok? Só para deixar as coisas um pouquinho mais claras. Isso aqui vai ser soma com n que vai de 0 até infinito. Então, o primeiro termo tem esse 1. Então, é c, n mais 2, que multiplica n mais 2, que multiplica n mais 1. E deixa eu pôr aqui esse x elevado a n. Ok? Esse é o primeiro termo. Depois eu tenho menos c n mais 2, que multiplica n mais 2, que multiplica n mais 1, que multiplica x elevado a n mais 2. Por quê? Porque tem esse x a n e tem esse x quadrado também. Eu estou multiplicando os dois. Agora pulo para cá. Isso aqui é menos 2 vezes c n mais 1, que multiplica n mais 1, que multiplica x elevado a n mais 1, que é o produto entre esse x elevado a n e esse x que está aqui. E, enfim, eu tenho mais lambda x, desculpa, lambda cn, cn x elevado a n. Fechando o colchete, tudo isso é objeto igual a 0. Então, agora a gente tem que entender quando é que esse objeto, que essa série de polinômios, porque vocês veem que aqui está aparecendo só polinômios, é igual a 0. Então, para entender isso, a gente tem... Vamos fazer um caso mais simples. Vamos pegar x, que é um número real entre menos 1 e mais 1, que é exatamente o caso que a gente está considerando. E digamos que eu estou interessado no caso A0 mais A
x igual a zero para todos os x que estão nesse intervalo. Eu tenho que determinar quanto vale a 0 e a 1. Bom, se vocês pensam um momentinho, se eu tenho que garantir que essa equação polinomial seja identicamente nula para qualquer valor de x, com certeza essa equação polinomial não pode depender de x. Então, isso significa que A1 tem que ser igual a 0. Mas se A1 é igual a 0, esse termo sobe, eu obtenho A0 igual a 0. Ok? Então, qual é a mensagem? A mensagem é que todas as vezes que eu tenho equações polinomiais, aqui vocês podem adicionar termos que vão como mais A2x², mais A3x³, e assim para frente. Todas as vezes que eu tenho que garantir que um polinômio seja identicamente igual a 0 num certo intervalo, o único jeito que eu tenho para isso ser verdade, independentemente do valor de x, é garantir que todos os coeficientes que estão aparecendo sejam identicamente igual a 0. Então, agora a gente vai ter que aplicar essa condição nessa série. Então, agora eu vou me perguntar, vou calcular o coeficiente de x elevado a k, onde k pega um valor qualquer, eu vou pedir que o coeficiente daquela potência seja identicamente igual a 0. Ok? Então, vamos ver. Se eu conseguir fazer isso, então eu sei que o polinômio, qualquer ordem de polinômio que eu esteja considerando, vai ser igual a 0. Então, a série total também vai ser identicamente igual a 0, que é o que eu quero. Então, vamos ver. Então, agora eu vou calcular daqui, dessa expressão aqui, o coeficiente da potência x elevado a k, onde k é uma potência geral, genérica, ok? Não vou dizer se k é igual a 1, 2, 1000, 10 a 15, tanto faz. Então, daqui, eu agora vou calcular o coeficiente de x elevado a k. Então, vamos começar daqui. Se x, esse primeiro termo é igual a x, dá uma contribuição a x elevado a k, quando n for igual a k. Então, nesse primeiro termo, eu posso dizer que tenho ck mais 2, que multiplica k mais 2, que multiplica k mais 1. Então, o primeiro termo é simples. Vamos agora com o segundo. Aqui é mais problemático, porque vocês veem que aqui, para obter x elevado a k, eu tenho que escolher n igual a k menos 2. Então, esse termo aqui também está dando uma contribuição a x a k, mas eu tenho que fixar n igual a menos 2 para isso ser verdade. Então, daqui eu tenho menos, quando n for igual a k menos 2, não, desculpa, eu preciso que isso aqui seja igual a k, então n é igual a, sim, k menos 2, ok? Então, isso aqui é igual a c com índice k, isso aqui é igual a k, isso aqui é igual a k menos 1, e prontinho, certo? Então, vamos repetir o que eu fiz aqui. Eu quero saber quando esse segundo termo aqui, dá uma contribuição ao polinômio que contém x elevado a k. Para isso ser verdade, eu tenho que n mais 2 tem que ser igual a k. Ou seja, n tem que ser igual a k menos 2. Então, agora eu volto aqui, e todas as vezes que tenho n, eu substituo k menos 2. Então, se n mais 2 fica ck, n mais 2 fica k, n mais 1 fica k menos 1. Ok? Vamos agora com o terceiro termo. Este daqui. Este daqui, de forma análoga, vai dar uma contribuição quando k for igual a n mais 1. Ou seja, quando n for igual a k menos 1. Então, daqui eu tenho menos 2 vezes ck, k, e acabou aí, certo? Porque só tem só isso. E aqui, esse último termo, bom, esse último termo é simples, porque a potência é simplesmente x igual a n. Então, a única contribuição é quando n for igual a k. Então, aqui eu tenho mais lambda ck igual a 0. Então, esse aqui é o coeficiente da potência xk, que de acordo com esse raciocínio, eu tenho que garantir que seja identicamente nulo. Ok? Se essa condição aqui for verdade, então eu sei que
cada coeficiente de todas as potências x elevado a k são iguais a zero, então a soma total é igual a zero, que é exatamente o que eu quero para conseguir calcular a solução da minha equação diferencial. Beleza? Então, o que é que a gente está obtendo daqui? Bom, daqui você está vendo que o que a gente obtém é a chamada relação de recursão. Ou seja, eu posso calcular C com índice K mais 2, uma vez que eu conheço CK. Ok? Então, daqui eu estou obtendo que CK mais 2, que é um dos coeficientes dos polinômios, que são dos polinômios infinitos, da série infinita, que são a solução da minha equação de Legendre, é calculada da forma seguinte. É CK, ou aliás, deixa eu escrever melhor. Tem, eu vou escrever e depois vou explicar. Tem K menos 1, mais 2 vezes K, menos lambda, tudo que multiplica K mais 2, multiplicado K mais 1, e tudo isso igual a CK. O que eu fiz? Eu resolvi essa equação para C com índice K mais 2, ok? Então, isso vai para lá, isso vai para lá, isso vai para lá, tem um fator CK que é comum, então estou colocando em evidência, e depois divido para esse fator aqui, ok? Então, esse aqui é o resultado que a gente quer. Isso aqui é a prescrição que nos permite de calcular os coeficientes da série que dá a solução da equação de Legendre, ok? Ou seja, vamos escrever y de x igual soma com n que vai de 0 até infinito, Cn x elevado a n, onde Cn satisfaz essa equação aqui, é solução da equação de Legendre. Ok? Beleza, então isso aqui é o primeiro pedaço de informação que a gente tem. A gente ainda não acabou, né? Ainda tem um pouco de trabalho a ser feito. Então, a primeira observação que eu quero fazer é a seguinte. Observem que, se eu conheço CK, eu consigo calcular o índice mais 2. Ok? Então, se eu começo com C0, eu consigo calcular C2, da C2 eu calculo C4, da C4 eu calculo C6 e assim para frente. Então, fixado C0, eu consigo calcular todos aqueles coeficientes que têm coeficientes pares, ok? Se eu conheço C1, eu consigo calcular todos os coeficientes com coeficientes ímpares. Ups, 7. Perdão. Ok? E observem que não há como eu calcular C1 de C0, porque a diferença entre os índices é uma unidade. Então, está fora dessa regra aqui que eu consegui achar. Ok? Então, qual é a mensagem? A mensagem é que para determinar completamente y de x, eu tenho que dar duas constantes, C0 e C1, e uma vez que eu dou para vocês essas duas constantes, vocês conseguem reconstruir todos os outros índices. Ok? Ou seja, se vocês quiserem, essa y pode ser escrita da forma seguinte. Essa y solução pode ser escrita como C0, que multiplica um certo polinômio θx, que eu vou chamar de zero. Esse aqui é aquele que contém as potências pares. Ok? Ou seja, essa série aqui, mais C1 θx1, onde isso aqui contém as potências ímpares. Ok? Então, é confortante ver que a solução de uma equação de segunda ordem é dessa forma, porque é exatamente a mesma forma que a gente já viu. Tem duas constantes arbitrárias que a gente tem que fixar de acordo com o problema, e tem duas soluções independentes. No caso de coeficientes constantes, quem fazia esse papel eram aqueles exponenciais. Agora não, agora eu tenho a série das potências pares, que eu chamo de θ0,
essa outra série de potências ímpares que eu vou chamar de θ1. Esse θ0 e θ1 pegam um nome que são chamados de polinômios de Legendre. Ok? θ0 e θ1 de x são os polinômios de Legendre. Que são polinômios infinitos, de acordo com essa fórmula aqui, ok? A única coisa que a gente sabe calcular desses polinômios, dados C0, são os coeficientes. Então, são esses prefatores aqui. Mas isso não tira que a soma chega até infinito, ok? Essa série não pode ser somada. Não existe uma função cuja série de potência seja dada pelos polinômios de Legendre, ok? Agora, por que eu chamei isso de polinômio? Porque tem uma coisa que ainda a gente tem que se preocupar, ok? Que é a seguinte. Primeiro, não, tem duas coisas, na verdade, com quais a gente tem que se preocupar. Primeiro, eu falei que, usando essa prescrição aqui, vocês conseguem calcular ou coeficientes pares, uma vez que C0 é conhecido, ou coeficientes ímpares, uma vez que C1 é conhecido. Isso não é completamente verdade. E não é completamente verdade, porque eu não conheço lambda ainda. Nada falou para mim como calcular lambda, ok? Lambda é o autovalor. Então, sendo um autovalor, eu tenho que esperar que toda essa bagunça que eu montei, todas essas coisas diferenciais, série de potência, blá, 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 deveriam dar para mim o valor de lambda. E até agora, a gente não viu que isso é verdade. Segunda coisa que eu tenho que me preocupar é o fato que essas funções têm que ser aquelas funções que são regulares em mais um e menos um. Só que agora eu tenho série de potência, então eu tenho que me convencer que essa série de potência converja, ok? Porque se essa série de potência diverge em mais um e menos um, então a função que eu estou achando sai daquele espaço vetorial, não faz parte daquele espaço vetorial no qual eu sei que o operador de Legendre é um operador hermitiano. Então todo o meu raciocínio cai naquela altura, ok? Então, agora a gente vai ver que uma vez que eu me preocupo com a regularidade dessa função em mais um e menos um, eu também vou conseguir calcular o lambda. E aí vou fechar de vez o problema de quais são as autofunções da equação de Legendre, ok? Então, por isso que eu falei que já antecipei que isso é chamado de polinômios de Legendre, apesar que esse objeto aqui é uma série, não é um polinômio. Mas a gente vai ver que vamos obter polinômios, ok? E vamos ver já já. Então, vamos nos preocupar com a regularidade em x igual mais ou menos 1. Ok? E aqui a gente tem que usar aqueles critérios de convergência de série que vocês aprenderam em cálculo 1. Ok? Então, vamos usar o primeiro teste, okay? Para ver se essa série aqui, com os coeficientes calculados dessa forma, é convergente em x igual a 1 e x igual a menos 1. Ok? E o primeiro teste é o teste da razão. Ok? Então, vou lembrar para vocês que é o teste da razão. Então, o teste da razão fala que se eu pego os coeficientes Cn mais 1 dividido por Cn, ou seja, dois coeficientes sucessivos da série, e pego o módulo dessa razão, e agora eu mando n para infinito, eu vou ter um certo número elesão, ok? Esse número elesão deixa eu apagar aqui. Vou deixar essa regra de recursão, porque vai ser útil já já. Essa aqui é C, K mais 2, ok? Agora, esse número elesão tem três possibilidades. Se for menor que 1, a série converge. Se for maior que 1, a série diverge. Se for igual a 1, o teste é inconclusivo e não sabemos se converge ou diverge. Ok? Então, vamos agora ver. Eu tenho que pegar dois coeficientes sucessivos da minha série e fazer a razão entre eles. Então, o que eu tenho que fazer é calcular CK mais 2 dividido por CK. Então, no caso de Legendre, eu tenho que calcular o módulo de CK mais 2 dividido por CK. Então, isso aqui é o módulo desse objeto aqui. Então, é K, que multiplica K menos 1,
mais 2 vezes K menos lambda, tudo isso dividido por K mais 2, que multiplica K mais 1. E aqui vamos fechar o módulo. Okay? E agora eu tenho que mandar K para infinito. Desculpa, tem um X. Esqueci o X. Espera, o que eu estou fazendo? Perdão. Eu tenho que pôr um X aqui também. Ok? E aqui então tem um X... tem um X elevado, X ao quadrado. X quadrado. E agora mando K para infinito, que é essa passagem aqui. Então vamos ver. Lambda, se existir um número finito. Okay? Então não atrapalha nesse ir para K que vai para infinito. Esse termo é linear. Esse termo tem um termo K quadrado. Então K quadrado domina aqui no numerador. O denominador também tem um termo K quadrado e depois tem termos lineares. Então, ao final, para K grande, o numerador vai como K quadrado e o denominador vai como K quadrado. Então, Rasal vale 1 e sobra módulo de x quadrado. Ok? Então, módulo de x quadrado agora é menor do que 1 quando x for menor do que 1, ok? O módulo. E é igual a 1 quando x for igual a mais ou menos 1. E isso é o problema, porque eu sei que a série converge para todos os valores de x que são estritamente menores de mais 1 e estritamente maiores do que menos 1. Mas na borda da região que eu estou considerando, que é exatamente aquele ponto, aqueles 2 pontos, mais 1 e menos 1, no qual eu tenho que garantir que minha função seja regular, eu não sei o que acontece, porque o teste é inconclusivo. Ok? Então, como esse teste da razão é inconclusivo, a gente vai usar outro teste, que é o teste de Gauss. Ok? Então, o teste de Gauss fala a coisa seguinte. Deixa eu copiar, porque sempre faço a maior confusão com a expressão. Então, o que esse teste de Gauss fala? Que se eu tenho coeficiente, a razão de coeficientes, Cn mais 1 dividido por Cn, que, quando n vai para infinito, tem a seguinte forma, é 1 mais h dividido por n, mais Cn dividido por n quadrado, onde h é um número menor do que 1 e Cn é um número limitado qualquer. Ok? Então, se isso for o caso, a série diverge. Ok? Bom, agora vocês podem calcular os termos sucessivos nessa expressão aqui, quando k vai para infinito, e vocês descobrem a coisa seguinte, que se k mais 2 dividido por ck, quando k vai para infinito, é igual a 1, que é o termo que a gente, em x igual a 1, que é o termo que a gente tem. Depois tem menos 2 vezes dividido por n, mais 4 menos lambda, desculpa, isso aqui é um k, dividido por k quadrado. Que é exatamente dessa forma aqui. Um termo que é menor, cujo coeficiente é menor do que 1, e menos 2 é menor do que 1. Esse termo aqui é limitado, ok? É um número limitado. Então, a série diverge. Ok? Então, a mensagem aqui é que essa série que a gente achou, então deixa eu escrever aqui em cima, então, de acordo com o teste de Gauss, a série y de x igual soma n que vai de 0 até infinito, Cn, x elevado a n, e aqui deixa eu escrever que é solução
da equação de Legendre diverge em x igual mais ou menos 1. E isso é um enorme problema. É um enorme problema porque a gente tem que, para garantir que todo o nosso raciocínio seja válido, ou seja, para garantir que o operador de Legendre seja hermitiano, a gente precisa que essa função aqui seja regular, ou seja, que seja convergente nesses dois pontos. Mas a gente viu que, tentando resolver a equação de Legendre, eu não consigo obter essa convergência. O teste de Gauss acabou de nos falar que, de fato, quando x for igual a mais ou menos 1, essa série está divergindo. Então, vamos fazer o quê? Vamos jogar tudo no lixo? Não. Não vamos jogar tudo no lixo simplesmente porque a gente ainda tem a liberdade de lambda. Vocês lembram que lambda, nessa altura, não está determinado. Então, qual é a ideia agora? A ideia é, vou escolher lambda de forma que eu não tenha divergência em x igual a mais ou menos 1. Porém, como é que eu posso obter isso? Bom, essa função, que é a solução da equação de Legendre, é uma série de potência. Enquanto eu for insistir que essa série chega até n igual a infinito, não interessa o valor de lambda que eu for escolher. Eu sempre vou cair nesse caso aqui. Então, como é que eu posso usar lambda para resolver esse problema? Bom, a solução é escolher lambda de forma que chega um certo momento cujos coeficientes que aparecem nessa série aí sejam todos identicamente zero daí para frente. Ou seja, a série vira um polinômio. Ok? Essa é a solução do problema. Então, vamos repetir. Eu tenho o problema que, para ter o operador diferencial de Legendre hermitiano no intervalo menos 1, 1, onde menos 1 e 1 são incluídos, eu preciso deixar essa série convergente em mais ou menos 1. Isso não é o caso. A solução da equação de Legendre que a gente achou diverge em x igual a mais ou menos 1. Só que eu tenho mais uma liberdade. Eu tenho liberdade de escolher lambda, porque lambda não é determinada. Nenhuma conta que a gente fez agora é determinada. Então, a ideia é, eu escolho lambda, de forma que, a começar de um certo coeficiente para frente, todos os coeficientes sejam iguais a zero. Ou seja, eu pego a série e reduzo ela a um polinômio. Para cada escolha de lambda, eu vou ter um polinômio diferente. Aqueles polinômios são chamados de polinômio de Legendre. Então, vamos ver agora como é que eu posso fazer como é que eu posso pôr na prática esse plano. Ok? Isso é um caso um pouco especial, ok? Porque nesse caso a gente vai pegar lambda, vai determinar lambda de forma que garanta a consistência de toda a nossa construção. Isso não é típico quando vocês estudam esses operadores diferenciais e tentam ver quando eles são hermitianos ou não, né? Por exemplo, a gente já viu que no caso do operador D2 em dx2, a gente não teve que fazer nada disso. Foi bem mais simples. Esse caso de Legendre eu quis mostrar para vocês, porque é um caso muito importante na física. Essa parte geralmente passa um pouquinho para baixo, ok? Então vamos ver como é que a gente consegue interromper a série. Então, a ideia é escolhe lambda de forma que a série vire um polinômio. Por que isso resolve o problema? Porque se a série vira um polinômio, eu nunca tenho que me preocupar com a convergência de um polinômio. O polinômio, por definição, converge. Não estou somando infinitos termos. Eu estou somando uma quantidade finita de termos. Ok? Então, nem tenho que me preocupar com o problema da convergência nesse caso, porque necessariamente converge, porque eu estou somando um número finito de elementos. Tá? Então, vamos voltar agora à expressão de ck-2. Ok? Ou, se vocês quiserem, ck-2 dividido por ck. Então, deixa eu copiar aqui, porque eu já esqueci. Então, isso aqui é igual a k, que multiplica k-1, mais 2 vezes k,
menos lambda, e tudo isso dividido K mais 2, K mais 1. Ok? Então, agora, eu falo a coisa seguinte. Escolho um certo lambda K, ok? Então, agora vai depender de K, que é a potência máxima ao qual vou chegar, tal que CK mais 2 seja igual a zero. Ou seja, quando eu fixo lambda K, eu tenho que minha solução é um polinômio de Legendre de ordem K, cuja potência máxima vai ser a potência x elevado a K. Então, quando é que isso é verdade? Bom, isso é verdade quando o numerador dessa expressão se anula. Então, isso fica K, K menos 1, mais 2 vezes K, menos lambda K igual a zero. Então, lambda K, que for solução dessa equação, determina univocamente um polinômio de Legendre de ordem K. Então, vamos ver como é que funciona isso aqui. Se eu vou abrir, isso aqui é K quadrado, menos K, mais 2 vezes K, e tudo isso igual a lambda K. Certo? Estou simplesmente abrindo esse produto. Então, daqui eu vejo que tem menos K mais K, mais 2K. Isso aqui fica K quadrado mais K, que é igual a K que multiplica K mais 1. Ok? E isso aqui é a solução. Se eu escolho esse valor de lambda, que agora vai virar meu autovalor, então, a solução da equação de Legendre é um polinômio de ordem K. Esse polinômio de ordem K é regular em x igual mais ou menos 1. Então, tudo faz sentido. Ele é autofunção do operador de Legendre. Beleza? Vamos escrever, porque é suficientemente intricato e complicado para... É fácil se confundir. Ok? Então, a ideia é, como conclusão, escolhendo lambda K igual K que multiplica K mais 1, a autofunção do operador de Legendre é regular em x igual mais ou menos 1 e é um polinômio de ordem K. Esse aqui é o polinômio de Legendre. Então, por isso que, como eu tinha antecipado 15 minutos atrás, esse θ0 e θ1, de fato, são polinômios e não são séries. Porque para a consistência do que a gente está vendo, para a consistência da resolução do problema, a gente é forçado a escolher lambda de forma que a série acabe. Senão tudo diverge e não faz sentido. Ok? Muito bem. Então, pessoal, isso aqui é o final da parte de equações diferenciais. Tá bom? Então, a gente viu EDOs de primeira, segunda ordem, sistema de EDOs, e hoje a gente deu um pulinho para um assunto um pouquinho mais complicado, que é esse problema de Sturm-Liouville, ok? Eu quis mostrar para vocês essa solução da equação de Legendre, porque a solução da equação de Legendre entra pesantemente no eletromagnetismo e na mecânica quântica, ok? Todas as vezes que vocês tentam resolver ou as equações de Maxwell ou a equação de Schrödinger em coordenadas esféricas, que a gente vai ver daqui a pouquinho, vocês acabam tendo que resolver a equação de Legendre. Okay? A equação de Legendre descreve o comportamento angular dessas soluções. Então, é uma das equações diferenciais mais importantes na física. Okay? Apesar disso, ou especialmente por isso, vale a pena fazer toda essa discussão articulada que a gente fez. Tá bom? Próxima aula a gente vai mudar de módulo, então vamos entrar finalmente no terceiro módulo, que vai ser cálculo vetorial. Okay? Então, na próxima aula a gente vai ver algumas noções preliminares de integrais, caminhos, curvas e coisas assim. E aí a gente vai começar a construir em cima campos escalares, campos vetoriais, como fazer integrações, derivadas e assim para frente. Tá bom? Então, como sempre, obrigado pela atenção e até a próxima aula.